Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também. Vou comentar agora a respeito sobre circuitos elétricos. Essa é a primeira parte e pretendo fazer os comentários sobre circuitos elétricos em três partes. Nesse início, a gente começa comentando sobre corrente elétrica. E vale um alerta que nesses slides eu vou fazer também os comentários a respeito das formulações matemáticas, de todas as fórmulas, suas unidades de medida, que eu não tenho feito comumente nos vídeos anteriores, ok? Então esse vídeo aqui, ele tenta ser um resumo a respeito de circuitos elétricos. Comentando, portanto, a respeito de corrente elétrica, é o nome dado ao movimento ordenado de portadores de carga elétrica. Duas informações importantes. Tem que ser um movimento ordenado, pois as cargas elétricas dentro da estrutura atômica já tem um movimento aleatório, e esse movimento aleatório ele não constitui corrente elétrica, ok? E a segunda informação importante é que é um movimento ordenado de portadores de carga elétrica, e não somente de elétrons. Nos condutores metálicos, esses portadores de carga elétrica são denominados de elétrons. As soluções iônicas, os portadores de carga elétrica são os íons positivos e os íons negativos. Então perceba, em um fio metálico são os elétrons os portadores de carga. Em uma solução iônica, como por exemplo uma solução aquosa de NaCl, os portadores de carga são íons positivos e íons negativos. Nos gases ionizados, os portadores de carga elétrica são íons e elétrons. Então perceba, quando a gente pensa em uma corrente elétrica não sendo formada somente por elétrons, porque ela somente vai acontecer em condutores metálicos, você tem toda uma possibilidade maior de pensar em corrente elétricas formada, na verdade, por portadores de carga elétrica, e não somente por elétrons. Continuando o raciocínio, por convenção, ou seja, é um combinado, o sentido da corrente elétrica é contrário ao movimento das cargas negativas livres. Então perceba aqui no desenho, você tem um pedaço de um fio. Nesse fio estão desenhados os elétrons e um vetor indicando o sentido dos movimentos desses elétrons. Esse movimento dos elétrons é para a sua direita. Vamos pensar dessa maneira. Portanto, por convenção, a corrente elétrica ela é orientada no sentido contrário ao do movimento das cargas elétricas, que nesse caso aqui desse fio são elétrons, ok? Beleza. Lembre-se também, apenas acessando a caneta aqui para deixar isso registrado, tá? Que esses elétrons, uma vez que são portadores de carga negativa, eles vão se orientar, eles vão se movimentar para regiões de maior potencial. Então, no caso das extremidades desse fio, a gente sabe, pelo conhecimento de potencial elétrico, que essa extremidade do fio tem o menor potencial elétrico e essa extremidade tem o maior potencial elétrico. Ok? Beleza? Caminhando então, você tem agora uma fórmula matemática, ok? Que vai te orientar a como que se calcula a intensidade da corrente elétrica. A corrente elétrica ela é designada pela letra I, e essa corrente média, por isso IM, é variação de carga dividido por variação de tempo. Não se esqueça, as unidades de medida, carga em coulomb, tempo em segundos, e a divisão de coulombs no numerador por tempo em segundos no denominador, coulombs por segundo, resulta na unidade ampere. Portanto, toda corrente elétrica é medida em ampere e o símbolo é um A maiúsculo, uma vez que se trata de sobrenome de um cientista. No diagrama de intensidade de corrente vezes tempo, ou seja, um gráfico de I por T, corrente por tempo,
a área sob a curva em dado intervalo de tempo é numericamente igual à quantidade de carga elétrica que atravessa a seção transversal de um condutor. Então, olha o gráfico de I por T, ok? Você tem aqui uma reta, porque essa equação é uma equação de primeiro grau. Então, você tem aqui uma reta crescente, tudo bem? E a área abaixo dessa reta, ok? Pegando aqui, por exemplo, de um tempo T1 até um tempo T2, entre um ΔT aqui, você tem que essa figura geométrica colorida aqui representa o ΔQ, variação de carga elétrica. ΔQ é numericamente igual à área sob o gráfico de corrente vezes tempo. Lembre-se também que a área dessa figura aqui é um trapézio, ok? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Agora falando sobre a lei dos nós. Nos circuitos elétricos, o ponto para o qual concorrem 3 ou mais condutores é denominado de nó. Então aqui nós temos 3 exemplos. Perceba que aqui nós temos um condutor, aqui nós temos outro, ok? Olha só, o ponto de interseção determina um nó. Olha aqui um condutor e outro, o ponto de interseção, outro nó. E aqui nós temos um condutor que se divide em 2. Esse ponto também é chamado de nó. Perceba, portanto, que essas setinhas, esses vetores aqui, estão indicando correntes elétricas. Você tem uma corrente elétrica chegando nesse nó, uma segunda corrente elétrica chegando neste nó, e a partir dele sai uma única corrente. Bom, faz sentido pensar que essa corrente que está saindo desse nó é formada pela junção da parcela dessa corrente elétrica com a parcela dessa outra corrente elétrica, ok? Vamos pensar em número para facilitar o seu raciocínio. Vamos supor que essa corrente elétrica que está chegando corresponde a 1 ampere. E essa outra corrente elétrica aqui da direita também é 1 ampere. Portanto, aqui no nó está chegando 2 amperes. Essa da esquerda mais essa corrente da direita. Portanto, essa corrente elétrica total que está emergindo, que está saindo do nó, é a junção das duas, portanto, ela vale 2 amperes. Tranquilo? Beleza, então é só você aplicar um raciocínio equivalente para esse pedaço de circuito aqui e esse pedaço aqui também. Perceba que nesse nó estão chegando quantas correntes? 1, 2, 3. Portanto, essa corrente que sai desse nó, ela é a soma das correntes que estão chegando neste nó, ok? Aqui, na verdade, não vai ser a soma. Perceba que, a partir deste nó, você tem uma corrente chegando e 2 saindo. Portanto, a corrente que está chegando, ela se divide, ok? Por exemplo, se essa corrente é 1 ampere, então aqui a gente tem meio ampere e aqui mais meio ampere. Meio com meio dá o 1 do total que chegou no nó. Bom, vamos deixar esse raciocínio de um jeito literal, para ficar mais simples para você, a lei dos nós. A partir do princípio da conservação da carga elétrica, porque você tem que se lembrar da eletrostática, que cargas elétricas não são criadas nem destruídas, nós podemos obter uma importante propriedade das correntes elétricas, que é a lei dos nós, ou, se você preferir, primeira lei de Kirchhoff, ok? Sobrenome de cientista de novo. O que diz esse raciocínio? Em qualquer nó, em um circuito elétrico, a soma das intensidades das correntes que chegam é igual à soma das intensidades das correntes que saem. Tudo bem? Beleza? Caminhando agora, vamos falar um pouco sobre os efeitos da corrente elétrica. Isso é importante, ok? E o primeiro efeito é um efeito chamado efeito térmico. Onde você vai ter esse efeito térmico, também chamado de efeito Joule? Surge devido a colisões entre os átomos do condutor e os elétrons livres que constituem a corrente elétrica. O efeito Joule
ocorre em equipamentos elétricos que geram calor, como aquecedores, igual esse da imagem, chuveiros elétricos, ferros de passar roupa, chapinha de alisar cabelo, secadores de cabelo, enfim, todos os aparelhos que transformam energia elétrica em uma energia térmica, funcionam sobre o efeito Joule, ok? Entram aqui nessa categoria. Um segundo efeito, o efeito químico. O efeito químico é a base da eletrólise, ok? Não se esqueça que eletrólise é a composição de dois conceitos. O conceito de eletro, ok? Que vai te lembrar elétron, de eletricidade, e o conceito de lise, que vai te lembrar quebra, ok? Ou seja, é a quebra por eletricidade. E isso acontece quando uma solução eletrolítica é atravessada por uma corrente elétrica e sofre decomposição. A corrente elétrica possui também um efeito luminoso, está aqui representado nesse globo de plasma. A passagem de uma corrente elétrica através de um gás rarefeito, que está contido dentro desse globo, pode ionizá-lo, liberando energia na forma de luz. As lâmpadas fluorescentes e os letreiros de neon são aplicações práticas desse efeito. Mais um efeito, o efeito fisiológico. Esse efeito ele acontece quando uma corrente elétrica atravessa um organismo vivo. Nesse caso, a corrente elétrica afeta o sistema nervoso e provoca contrações involuntárias no organismo. Você tem aqui também, por exemplo, a produção de luz pelo vagalume, por algumas algas. E você tem aqui também a explicação, por exemplo, de por que os nossos músculos se contraem, ok? Às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente. O último efeito, um efeito magnético. Perceba que esse efeito, ele sempre se manifesta. Toma cuidado, não é de vez em quando, é sempre. Essa palavra é importante porque mais para frente nos nossos estudos você vai perceber que todos os nossos fenômenos elétricos, eles vão sempre desencadear um fenômeno magnético. E nós vamos chamar isso de eletromagnetismo. Então esse efeito magnético, sempre se manifesta e é caracterizado pelo surgimento de um campo magnético nas proximidades de um condutor onde circula corrente elétrica. O efeito magnético serve como base para a construção de motores elétricos, microfones, alto-falantes, transformadores e uma série de outros dispositivos que depende do efeito magnético produzido pela passagem de uma corrente elétrica por algum dispositivo eletrônico. Bom, falando agora não sobre corrente elétrica diretamente, mas indiretamente envolvendo agora o conceito de potência. A potência é uma grandeza física que indica a rapidez com que determinado trabalho é realizado. Ou, um outro jeito de você pensar em potência, a rapidez com que determinada quantidade de energia é convertida em outra forma. Da seguinte maneira: potência é igual trabalho dividido por tempo. Bom, pensa comigo. A Ferrari, ela é um carro potente, ok? Por que a Ferrari tem uma alta potência? Porque ela faz um trabalho muito grande em pouco tempo. Ou seja, a Ferrari ela consegue converter, ou seja, transformar a energia química do combustível em energia cinética. Então, esse trabalho que o motor da Ferrari faz em transformar a energia química em energia cinética dá para a Ferrari uma alta potência. Tudo bem? Só que esse conceito de potência que a gente está abordando aqui nesse comentário agora não é vinculado a máquinas térmicas, e sim à parte elétrica da física. Então a gente está falando de uma potência elétrica, ok? Lembre-se que trabalho é medido em joules, trabalho é uma forma de transformação de energia, medida em joule. O tempo medido em segundos e a divisão de joules por segundo, qual que é o resultado? É o watts, ok? O watts
tanto faz o jeito que você pronuncia, mas o símbolo tem que ser um W maiúsculo. De novo, sobrenome de cientista. Para a maioria dos equipamentos elétricos, a quantidade de energia correspondente a 1 joule é muito pequena. Por essa razão, as companhias elétricas medem a quantidade de energia consumida em kWh. Bom, não estranhe essa unidade, vamos fazer as correspondências. Você tem o quilo, simbolizado por K, o watt, simbolizado por W, e aqui você tem o hora, ok? kWh é kWh. Não se esqueça que esse K, ele simboliza 1000, assim como quilograma são 1000 gramas. Bom, vamos deixar esse raciocínio mais claro nos próximos slides. 1 kWh, ou seja, 1 kWh, corresponde à energia elétrica consumida por um equipamento de potência de 1 kW. Ou seja, 1K é 1000, o watt é W, então 1 kW são 1000 watts. Durante 1 hora, então 1 kW por 1 hora é 1 kWh. Lembre-se que 1 hora corresponde a 3.600 segundos, pois unidade de tempo na física, no sistema internacional, sempre em segundos, ok? Portanto, vamos lá, 1 kWh é 1 kW vezes o tempo. Então, 1 kWh, 1K é 1000, o watts está aqui e a hora são 3.600 segundos. Decorre desse raciocínio que 1 kWh, 1 kWh são 3,6. Da onde saiu esse 3,6? Saiu da multiplicação do 1 por 3,6. 1 vezes 3,6, 3,6. Aqui você tem 1000 e aqui você tem mais 1000. 1000 vezes 1000, 10 elevado à sexta. Isso aqui é o milhão. Portanto, 1 kWh é igual a 3,6 milhões de joules. Uma quantidade de energia considerável para se gastar por um aparelho eletrodoméstico, por exemplo. Consideremos um bipolo elétrico submetido a uma diferença de potencial, que a gente chama de U maiúsculo, e percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I. Então está aqui o nosso bipolo, ok? Você tem aqui uma corrente elétrica percorrendo esse bipolo elétrico da esquerda para a direita. Como vimos, a potência é a grandeza física que indica a rapidez com que determinado trabalho é realizado. No caso desse bipolo, o trabalho é realizado pela força elétrica para deslocar as cargas elétricas que constituem a corrente elétrica. Então, nesse bipolo vai ter uma força elétrica, que você estudou lá na eletrostática, que transportam as cargas elétricas desse ponto para esse ponto, ou dessa extremidade para essa. Quanto maior for essa força, mais potência você vai ter envolvida nesse funcionamento desse bipolo elétrico. A potência elétrica P, vai ser dada por... Lembra que nós estamos discutindo potência com uma ênfase em eletrodinâmica. Então, a nossa potência ela vai ser a diferença de potencial U vezes a corrente, ok? Essa relação potência elétrica vai ser diferença de potencial vezes corrente, a gente tira daquela mesma relação de que potência é trabalho dividido por tempo, ok? Então, trabalho dividido por tempo, a gente obtém essa relação. Potência igual a DDP vezes corrente. Corrente medida em ampere, diferença de potencial medida em volts. Portanto, volts vezes ampere te dá a unidade de potência que é watts. Agora falando sobre resistores e a resistência elétrica, um elemento muito importante em circuitos elétricos. Vamos chamar de resistor o elemento de um circuito elétrico cuja função é converter a energia elétrica em térmica ou
Um resistor ele vai apenas limitar a intensidade da corrente elétrica que passa por determinados componentes de um circuito. Bom, vou te dar alguns exemplos de resistores. Nessas figuras aqui nós temos, por exemplo, um resistor que é esse pedacinho da lâmpada, ok? A lâmpada é um aparelho elétrico, tudo bem? Mas onde está o resistor? O resistor, ele na verdade é o filamento dessa lâmpada. Esse filamento de tungstênio que tem aqui na lâmpada, ele é o nosso resistor, ok? Outro exemplo de resistor, a resistência de um chuveiro, que ela tem formato de uma mola. Essa mola, ela está circulando uma outra pecinha que está dentro do seu chuveiro, responsável por aquecer a água do seu banho. Esse chuveiro aqui é de chuveiro elétrico, tudo bem? Tem alguns chuveiros que não são elétricos, como os chuveiros de casas que tem o aquecedor solar, ok? E aí, aquele chuveiro não precisa dessa resistência elétrica. Tá aqui a fritadeira, como a air fryer, por exemplo, ok? Ou fritadeira a óleo. Essas fritadeiras, elas precisam ser ligadas à rede elétrica e, através de um resistor, elas esquentam o óleo para poder fazer as frituras. A grandeza física que indica a dificuldade imposta à movimentação de cargas elétricas que constituem a corrente através de um condutor é chamado de resistência elétrica. Então entenda, resistência elétrica está relacionada com a dificuldade que a carga elétrica tem de se movimentar em um condutor, ok? Está relacionado à dificuldade das cargas elétricas em se movimentar no condutor. Isso nós chamamos de resistência elétrica. Consideremos um condutor submetido a uma diferença de potencial U e percorrido por uma corrente elétrica I, ok? Então nós temos aqui um pedaço de fio. Existe uma diferença de potencial U entre as extremidades desse condutor. Devido a essa diferença de potencial, nós vamos ter o aparecimento de uma corrente elétrica no interior desse condutor. Por definição, a resistência elétrica, que nós vamos chamar de R do condutor, ela vai ser dada por essa relação. Que se você quiser decorar por RUI, tudo bem. O que essa relação está querendo nos dizer? Que a resistência R, ela é igual à divisão da DDP pela corrente. Novamente, resistência é a diferença de potencial dividido pela corrente. Diferença de potencial em volts, corrente em ampere, e aqui vai aparecer uma nova unidade de medida. A divisão de volts por ampere dá para a gente a unidade de medida de resistência elétrica, que é o ohm. Ohm é sobrenome de cientista, ok? E o símbolo não é um O maiúsculo, e sim essa letra do alfabeto grego que é o ômega, ok? Beleza, então. Não se esqueça, então, que resistência elétrica ela tem como unidade de medida o ohms, e o símbolo é um ômega, é uma letra do alfabeto grego que tem esse desenho aqui. Nos circuitos elétricos, um resistor com resistência elétrica R costuma ser representado por um símbolo que a gente mostra aqui nessa gravura. Um resistor, por exemplo, a mola de um chuveiro, ok? Ele tem esse símbolo ou esse símbolo aqui que é o mais comum, ok? É um zigue-zague desse pedacinho aqui de reta, ok? Então o resistor tem essa representação geométrica aqui, que é a mais comum. Falando sobre a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que quando se aumenta a DDP aplicada nos terminais de um resistor, a intensidade da corrente elétrica I que atravessa aumenta na mesma proporção.
ok? Quando se aumenta a DDP, a corrente elétrica aumenta na mesma proporção. Assim, a razão, ou seja, a divisão entre a diferença de potencial e a intensidade da corrente elétrica, permanece constante. Matematicamente, nós escrevemos essa relação desse jeito. Diferença de potencial 1 dividido pela corrente no resistor 1 vai ter que ser igual a diferença de potencial no resistor 2 dividido pela corrente no resistor 2, que vai ser igual a diferença de potencial 3 dividido pela corrente no resistor 3. E isso você pode fazer indefinidamente, vai ser igual à diferença de potencial no enésimo resistor dividido pela corrente elétrica no enésimo resistor. E a divisão de U por I, ela sempre vai dar o mesmo valor, que é uma constante. A divisão de U por I dá um valor constante, e esse valor a gente chama de R, que é a resistência elétrica, ok? De acordo com a primeira lei de Ohm, os resistores cuja resistência elétrica são constantes são chamados de resistores ôhmicos. Então, sempre que a divisão de U por I for constante, o resistor é ôhmico. Perceba que nessa relação que eu estou colocando aqui para você, o I que estava dividindo aqui, ó, passou multiplicando, ok? Mas é a mesma relação matemática, só escrita de um jeito diferente. O I que estava dividindo o U passou multiplicando, ok? Beleza. Então, um resistor ele é ôhmico, ok? Quando a divisão de U por I dá sempre um valor constante. Não se esqueça, corrente elétrica em ampere, a resistência em ohms, ok? E ó, ohms vezes ampere dá volts. Da mesma forma que se você pegar volts e dividir por ampere, o resultado é ohms, ok? Ainda falando sobre a primeira lei de Ohm, o diagrama, ou seja, o gráfico da DDP pela corrente de um dado componente do circuito elétrico é denominado curva característica do componente. Vou te mostrar esse gráfico. Se o resistor ele é ôhmico, então a relação vai ser R de resistor vai ser igual a uma constante, igual a tangente de θ. O que é o θ? É o ângulo formado entre a reta, não é qualquer uma das retas. Se a resistência ela tem que dar constante, ok? A reta que vai servir para a gente é essa reta aqui do meio, ok? Porque as outras indicam uma curva característica diferente, que não obedece essa relação de tangente de θ. Perceba que o θ é esse ângulo formado entre essa reta e o eixo da corrente, ok? Esse aqui é o ângulo θ. E o que é a tangente de θ? Cateto oposto. E o que é o cateto oposto? É esse lado aqui, ó, que você vai medir como sendo, como referência, esse eixo da vertical, que é a diferença de potencial. Então, ó, isso aqui é o cateto oposto. E quem que é o cateto adjacente? Lembra que adjacente é o mesmo que vizinho, colado. O cateto que está adjacente é esse pedaço aqui, ok? Então, tangente de θ, ok? Você tem a relação aí entre os dois catetos, oposto e adjacente. Um vai ser a diferença de potencial, o outro vai ser a corrente elétrica. Tudo bem? Agora, sobre a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm estabelece o seguinte: a resistência elétrica de um condutor homogêneo, ou seja, que tem uma linearidade e ele é igual em todas as suas partes. Então, um condutor homogêneo seria, por exemplo, um fio elétrico que ele tem sempre a mesma espessura, ele é homogêneo. De seção transversal constante, depende do material de que ele é feito e diretamente proporcional ao seu comprimento L e
inversamente proporcional à sua área de seção transversal S. Calma. Eu sei que nessa primeira leitura você ficou bastante confuso, portanto, vamos separar esse raciocínio em partes, ok? A gente tem aqui uma primeira parte que diz o seguinte: a resistência elétrica de um condutor homogêneo de seção transversal depende do material. Então, existe uma dependência do material de que o condutor é feito. A resistência elétrica, além de depender do material, ela vai ser diretamente proporcional ao comprimento, que nós vamos chamar de L. E a terceira coisa, a resistência elétrica, ela é inversamente proporcional à área de seção transversal S. Bom, eu já deixo isso mais claro nessa imagem. Consideremos o condutor mostrado na figura. Então, você tem aqui um condutor, um pedaço de um fio, por exemplo. Entre essas extremidades, você tem uma diferença de potencial e o que nós estamos chamando de área de seção transversal é, na verdade, a grossura, é a espessura, ou o que é chamado tecnicamente de bitola do fio. A bitola do fio é a sua grossura, é a área de seção transversal. Então, o que está sendo dito nessa segunda lei de Ohm é que a resistência elétrica de um condutor vai ser dado por R igual a Rho, uma letra do alfabeto grego, vezes o L, que é o comprimento, porque quanto maior o comprimento, maior a resistência. E dividido por S. Esse S é a área do condutor. Esse Rho, que é uma letra do alfabeto grego, ele indica a resistividade do material, ok? Então, essa resistividade é uma letra do alfabeto grego. Não se esqueça, a gente comumente vai se referir a ela como sendo um Rho. E ela tem essa forma geométrica que te lembra um P, ok? Ela é chamada Rho. Então, resistência elétrica é igual a Rho vezes L dividido pela superfície ou pela área transversal do fio, que é a sua grossura. Bom, continuando o raciocínio agora, a resistividade Rho é uma característica do material do qual o fio é feito e depende da sua temperatura. Então, esse Rho, que é uma constante, é uma dependência do material. Por exemplo, esse Rho aqui, ele vai mudar para um fio de cobre e de repente você pega um fio de prata, que é um outro material, ok? Então, o cobre tem uma resistividade e a prata tem outro. Então, o Rho muda de acordo com o material que é feito o condutor. Um fio de ferro, por exemplo, ele tem uma outra resistividade designado por Rho. E esses valores, eles geralmente são dados para você numa tabela, portanto, não se preocupe em decorar todos esses valores. Essa resistividade Rho, ela também depende da temperatura, porque conforme se aumenta a temperatura, a resistividade ela também vai aumentar. No sistema internacional, a resistividade ela vai ter como unidade de medida o ômega vezes metro, ok? Bom, mais detalhes a respeito de circuitos elétricos eu mostro para vocês nas nossas aulas no quadro e também, por favor, levanta sua mão, faça suas perguntas, responda aos exercícios. Estou ciente que são muitos detalhes, ok? E aqui está a referência dessa aula, ok? Esses slides são tirados do material da editora Moderna. Pessoal, conte comigo para melhorar o seu aprendizado. Estou super disposto a te ajudar na sua caminhada, te desejo bons estudos e a gente se encontra no próximo vídeo falando da parte 2 sobre circuitos elétricos. Até mais!